Olá, amores. Olá, amoras. Nesse vídeo a gente vai tentar tratar um pouco da questão do sagrado, desse fenômeno chamado religião. Para não me perder, eu escrevi um roteirinho. Então, de vez em quando, vocês vão me ver voltando para cá para ver em que ponto eu estou, para a gente não se perder, porque esse tema é extremamente amplo e eu quero caminhar com vocês de maneira bastante tranquila, citando apenas os aspectos que eu considero mais relevantes nessa discussão. Não esqueçam de comentar, de compartilhar, de dar o like. Cadê? Comentar, compartilhar, dar o like. E quem ainda não se inscreveu, inscreve e ativa o sininho. Ok? Vamos lá. Para começar, a gente vai falar o seguinte: o sagrado, segundo algumas filosofias, é uma necessidade. Necessidade para quê? Para dar sentido ao mundo. Alguns filósofos e todos os religiosos dizem que nós precisamos do sagrado, ou seja, de algo mais do que aquilo que a experiência cotidiana nos dá para dar sentido ao mundo. A filosofia tem tentado tratar dessa dimensão invisível da realidade, e nesse sentido a filosofia tem pontos em comum com a religião e tem pontos que não são tão comuns assim. Por exemplo, a filosofia se pergunta qual o sentido da vida, a religião também. A filosofia se pergunta sobre se é possível acreditar em algo para além do que nós vivemos. A religião também. A filosofia se pergunta sobre qual o melhor modo de agir, o modo mais correto. A religião também. Então, existem muitos pontos em comum entre a religião e a filosofia. Existe também o fato de que a filosofia, em algumas de suas vertentes, chegou a ser mesmo, podemos dizer, religiosa. Por exemplo, Zenão de Cício, não confundir com Zenão de Eleia, que é outro Zenão. Zenão de Cício vai nos dizer que existe um logos universal governando todas as coisas que acontecem. Olha, isso é muito próximo do que as religiões afirmam quando falam que há um Deus que cuida de tudo, por exemplo, né? Pitágoras praticamente criou uma religião do número. Então, os números tinham significados sagrados para Pitágoras. Então, você vê que existe os temas há muitos temas comuns entre filosofia e religião, mas também há muitas filosofias que são religiosas. O epicurismo é uma filosofia que tem muito de religioso, né? O estoicismo, falei de Zenão de Cício, né, que é o fundador do estoicismo, também tem muito de caráter religioso. Então, a filosofia e a religião meio que caminham juntas nesse sentido. Por outro lado, a filosofia e a religião também encontram momentos de discrepância, né? Por exemplo, quando a filosofia tenta dizer que tudo pode ser reduzido a meras questões metafísicas, a religião se ressente, porque a religião diz, não é metafísico, é espiritual. Ou seja, há um Deus. Não é que há uma mera realidade invisível, mas há um Deus. Então aí a religião e a filosofia entram em conflito. Também entram em conflito quando a filosofia quer analisar a religião
como se fosse uma espécie de objeto que ela, a filosofia, pode criticar como mais um fenômeno humano. Isso a filosofia faz e a antropologia faz. Então, quando a gente vê os fenômenos e os preceitos religiosos sendo analisados, tanto pela filosofia quanto pela antropologia, como aspectos da experiência humana que não precisariam do sagrado para serem considerados. Então veja que há divergências e há semelhanças entre a filosofia e a religião. Um outro aspecto que chama a atenção nesse tema é o tema que tanto a filosofia quanto a religião também perceberam, do desencantamento do mundo. Vejam, gente, até bem pouco tempo, em termos históricos, né? Até 300 anos, 400 anos atrás, a percepção predominante do mundo era de um mundo que não podia ser mexido sem que isso atingisse de alguma forma Deus. A natureza era sagrada, o corpo humano era sagrado, a ciência tinha limites que não podiam ser transpostos. Hoje não. Com o advento do mecanicismo cartesiano, né, de René Descartes, tudo passa a ser possível. E, dizem os filósofos, Roger Scruton é um pensador que afirmava isso, a industrialização que começa aí a partir do século XVI, XVII, a Revolução Industrial, a industrialização e o consumo tiraram de nós esta percepção de sagrado. O que vale agora é o indivíduo enquanto ser que pode consumir. E na medida em que eu sou um ser que posso consumir, a minha vontade se sobrepõe a todas as outras vontades. É o individualismo. E o discurso sobre um mundo que precisa ser respeitado fica cada vez mais desinteressante. Porque quem tem que ser respeitado é o indivíduo. Esse indivíduo que consome. Então, danem-se as leis, danem-se os princípios, contanto que o indivíduo possa consumir. Então, veja que tanto a filosofia quanto a religião acusam essa perda de sentido de sagrado, que vai, segundo a filosofia e segundo a religião, trazer ao ser humano, à experiência humana, uma sensação de vazio. E que vazio é esse? Segundo a filosofia, é a ausência metafísica. Segundo a religião, é a ausência de Deus. Vamos ver aqui outro ponto importante. Essa perda do sagrado, do ponto de vista da religião, está muito ligada à perda que as pessoas sofreram pelo respeito a 3 grandes religiões que ficaram conhecidas como as religiões do livro. No Ocidente, que é a partir de onde nós falamos nos nossos vídeos, no Ocidente houve uma explosão da religiosidade vinda de lá do judaísmo anterior a Jesus Cristo. O judaísmo, por sua vez, tem sua origem lá nas comunidades sumérias, a Mesopotâmia. Ao que parece, é nessa região que
pelo menos 3.000 anos, 4.000 anos atrás, iniciou uma experiência que acabou sendo traduzida numa literatura, que é a literatura judaica. Essa literatura é considerada sagrada, é considerada a palavra de Deus pelos judeus. A um certo ponto da história, quando nasce Jesus Cristo, essa experiência sofre uma revolução. Por quê? A comunidade judaica esperava a vinda de um Messias Salvador e algumas pessoas começaram a dizer que o Messias Salvador afinal chegou, que seria Jesus Cristo. E por conta disso se funda uma nova religião, o cristianismo. Então veja, você tem o judaísmo, que esperava a vinda do Messias. Quando Jesus nasce, algumas pessoas dizem, o Messias é esse. E acabam fundando uma outra religião. Por quê? Porque alguns acreditavam que era ele, mas os outros judeus, alguns judeus acreditavam que o Messias tinha chegado. Outros judeus diziam não, não é ele. Formou-se uma divisão. Essa divisão dá origem a uma religião, uma outra religião. Então tem o judaísmo, que seriam os primeiros, e o cristianismo, que seriam agora os segundos. Lá por volta do século V, depois de Cristo, aparece Maomé, que também acredita ter recebido mensagens de um anjo, dizendo, olha, eu quero que você dê uma arrumada aí nesse negócio, porque os judeus e os cristãos não entenderam bem a coisa. E aí o anjo teria explicado a Maomé como é que o negócio realmente funcionava. Forma-se uma terceira religião. São conhecidas como as religiões do livro: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões têm pontos em comum e pontos dissonantes. Em comum, os três acreditam que Deus é criador, né? Embora os islâmicos vão chamar Deus de Alá, os judeus vão chamar Deus de Yahweh, de Javé, os cristãos vão chamar de Deus, né? Enfim, mas esse nome não, o nome não importa. Os três acreditam que há um Deus criador separado de tudo, que criou o mundo do nada. Os três acreditam que houve um pecado original. E os três acreditam que depois dessa vida nós vivemos uma outra. Mas há divergências também. Para os judeus, por exemplo, a próxima existência de cada um de nós será aqui mesmo na Terra. Os cristãos e os islâmicos acreditam que será uma existência no céu. Os islâmicos acham que Deus já perdoou os homens do pecado original. Os cristãos acham que esse perdão é dado em Jesus Cristo, mas cada um precisa buscar o próprio perdão. Então, existem diferenças entre eles, entre essas três religiões, e existem também semelhanças. A própria figura de Jesus Cristo, para os cristãos, é o próprio Deus. Para os judeus, é um profeta. Para os islâmicos, também é um profeta. Só que para os islâmicos, o maior dos profetas é Maomé. E também vai haver uma volta e também vai haver um julgamento. Enfim, essas três religiões tentam, ou tentaram, né? Tentam, porque ainda estão muito vigentes, dar um sentido para a nossa existência, um sentido de sagrado. Né? Este sentido que o desencanto do mundo, acusado por Max Weber, por exemplo, está trazendo, está nos fazendo perder. Né? Max Weber vai dizer que nós vivemos uma época de desencanto, né? A dessacralização desencantou o mundo. O mundo não tem mais encantamento, é só matéria. Mas as religiões ainda tentam nos colocar nessa dimensão da espiritualidade. Outro aspecto importante que a gente precisaria ressaltar é como esse Deus aparece
para as religiões, desculpem, para as filosofias antigas, sobretudo de Platão e de Aristóteles. Em Platão, existe o conceito que vai ser retomado depois na Idade Média, por Santo Agostinho, que é o conceito do mundo das ideias. Vejam que interessante. Platão acredita que tudo que nós temos aqui é uma cópia imperfeita de um mundo maravilhoso que existe para além, olha a realidade metafísica, e esse mundo para além é um mundo, segundo ele, só de formas, de ideias, não há coisas. E cuidado para não achar que é a ideia de alguém, hein, gente? É como se as ideias pudessem existir por si só, sem que precisassem ser pensadas. Então Platão vai dizer, numa alegoria maravilhosa que ele faz, que no princípio havia apenas a matéria sem forma e o mundo das formas. O mundo das formas é um mundo perfeito. E aí um demiurgo, uma espécie de deus artesão, contemplando as formas perfeitas, pega a matéria sem forma e começa a moldar coisas a partir daquelas formas contempladas. Então, o demiurgo, Platão não diz isso, hein? Sou eu que vou dar uma exploradinha. O demiurgo contempla a forma perfeita do cavalo, pega a matéria sem forma e transforma a matéria em um cavalo. Mas quando ele olha esse cavalo, ele diz, não é assim. E ele faz outro cavalo, porque ele quer copiar a forma perfeita. Mas a matéria é imperfeita. Então, quando ele materializa a forma, ela já não fica tão legal. É mais ou menos o que acontece com a gente quando vai fazer uma redação e está com todas as ideias lindas aqui na cabeça, mas à medida que você vai escrevendo, você percebe que não era assim, não era assim, não era assim, mas o tempo está acabando, você tem que entregar, então aí você acaba entregando do jeito que deu. O mais próximo daquilo que estava em sua ideia. Né? E às vezes, você tira até uma nota alta, né? Você tira 100, mas você diz a si mesmo, mas ainda não era isso que eu queria fazer. Porque, vai dizer Platão, o perfeito não é copiável. E o demiurgo tenta. E nessa tentativa de fazer um cavalo e outro cavalo e outro cavalo, aparecem todos os cavalos e até hoje estão nascendo cavalos. Pronto. Então esse mundo aqui é o mundo da cópia. E o demiurgo seria esse ser. Lá, no mundo das ideias, seria esse ser intermediário entre o mundo das ideias e o mundo dos fenômenos, que é o nosso. Lá, no mundo das ideias, estaria entre todas as ideias perfeitas, uma ideia que é ainda mais perfeita, que é a ideia de bem. Essa ideia de bem, na Idade Média, vai ser associada à ideia de Deus. Aristóteles acreditava que tudo que existe, o universo de Aristóteles é uma coisa interessantíssima. O universo de Aristóteles é composto de terra e água, formando o nosso planeta, a bolinha. Em volta da terra e da água existe uma camada de ar. Em volta da camada de ar existe uma camada de fogo. Vejam só, gente. Água, terra, fogo e ar. São os 4 elementos de Empédocles, que Aristóteles está assumindo como os elementos que constituem o mundo. Este nosso pequeno mundo da terra. Água, fogo, terra e ar. A lua, o sol e todas as estrelas não seriam formados nem de água, nem de fogo, nem de terra, nem de ar.
seriam formados de éter. Éter, uma substância muito mais leve, muito mais perfeita, que constituiria todas as esferas perfeitas que estão girando ao redor de nós. O universo, para Aristóteles, é geocêntrico. A Terra está no centro do universo. Esse é um dos motivos porque a igreja vai adotar o geocentrismo até o final da Idade Média, até chegar a Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, aquela galera bizarra, né, que revolucionou o mundo da ciência. Para Aristóteles, no final do universo, porque o universo de Aristóteles é limitado, tem um limite, além do qual não existe mais nada. E às vezes vocês me perguntam, né? Às vezes vocês me perguntam, como não tem nada? Eu não entendi. E Aristóteles dizia, nem eu entendi. E ninguém vai entender, porque o nada não pode nem ser entendido. Não tem o que entender. É nada. É o vácuo? Não, é nada. É o vazio? Não, é nada. Não tem mais nada. Acabou. Ponto. Só que aí, nesse limite, diz Aristóteles, existe uma realidade que ele chama de primeiro motor imóvel. Essa realidade, esse primeiro motor imóvel, não faz tudo existir, mas tudo existe porque ele existe. Veja que tanto Platão com a ideia de bem, quanto Aristóteles com a ideia de primeiro motor imóvel, estão basicamente tentando dar um sentido transcendente à realidade. E é isso que tanto filosofia quanto religião têm tentado fazer ao longo de nossa história. Obrigado, galera. Espero ter contribuído. Beijo.